Olá, gente. Eu estou vindo aqui hoje porque eu fiz um momento de reflexão e eu senti no meu coração o desejo de compartilhar essa reflexão que eu fiz, né? Compartilhar com vocês essa minha percepção que eu tive. Diante de tudo que nós vimos ontem, né, as manifestações, né, do fato que aconteceu, o assassinato da vereadora aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei prestando atenção e eu vi muito extremismo, sabe? As pessoas, cada um tem a sua verdade, né? Cada um acredita e defende a sua verdade. Só que isso vai afastando a gente cada vez mais um dos outros, né? Porque eu parei para pensar e eu vi que as pessoas, elas não querem ouvir o outro, né? Elas não param para ouvir a verdade do outro. Elas simplesmente defendem a sua verdade a unhas e dentes. E o que isso leva? Isso leva a cada vez as pessoas se afastarem umas das outras, né? Porque se eu quero defender a minha verdade, eu não me abro para ouvir a verdade do outro, como é que eu posso entender o outro? Eu tenho aquela coisa, eu tenho que defender, eu tenho que fazer, eu tenho que convencer o outro a ouvir a minha verdade, mas se eu não paro para ouvir a verdade dele? E teve um texto que um amigo postou no Facebook ontem, um texto enorme, né? E aquele texto me fez refletir muito, né? Eu quero agradecer ao Rodrigo Azevedo por esse texto que você postou ontem, porque isso me fez pensar no seguinte: eu preciso parar e ouvir a verdade do outro, entender o porquê aquela é a verdade dele. Porque, gente, cada um de nós passamos por experiências diferentes, nós temos vivências diferentes, até mesmo entre família, né? Eu tenho, com os meus irmãos, nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós trocamos experiência, nós conversamos, nós falamos um com o outro, e ontem eu também vi essa divergência, né? Cada um colocando a sua opinião, o seu ponto de vista, defendendo o seu ponto de vista. Então, assim, somos filhos dos mesmos pais, fomos criados da mesma forma e temos pontos de vista diferentes, porque nós temos experiências individuais diferentes, né? Nós temos grupos de amigos diferentes, idades diferentes, momentos diferentes de vida escolar, de vida em sociedade. Então, cada um consegue enxergar o mundo, né? Ver uma situação de uma forma única, né? Subjetiva. Então, eu não tenho a mesma visão, né, da mesma situação, a mesma visão que você tem, que o outro tem. Mas eu preciso, antes de querer defender a minha e fazer com que você aceite a minha verdade, eu tenho que parar para ouvir a sua verdade, né? Por que você pensa daquele jeito? Qual foi a experiência da sua vida que fez com que você percebesse, né, e visse o mundo daquela forma? Então, gente, olha, foi uma reflexão muito bacana que eu fiz, né? Eu consegui me colocar no lugar do outro, né? Tem solução, gente. Tem solução, sim. Eu vejo que tem uma solução, que a solução é o caminho do meio, né? Só que as pessoas não estão buscando o caminho do meio, então estão cada um olhando, né, no seu lado, ou 8 ou 80. Então, esse extremismo, né, é que faz com que as pessoas se afastem umas das outras, né? Aí eu fico imaginando, né? Cada pessoa tem a sua religião, o seu ponto de vista, a sua filosofia de vida, né? E aí o budista, né, ele tem que parar e pensar como o Buda veria isso, né? Viria essa situação. Os que são cristãos, né, como Jesus viria essa situação, né? Qual seria a forma em que Jesus iria conduzir essa situação? Porque é muito complexo a gente entender o outro. Mas o ponto de partida é parar e ouvir o outro, né? Entender o que o outro pensa daquela forma. Não querer impor a minha verdade, a minha vontade, o meu ponto de vista, mas entender o ponto de vista do outro, né? E parar e desenvolver a empatia, isso que é legal, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo entender,
o outro. E também fazer com que o outro pare, me ouça e entenda também por que eu estou falando aquilo daquela forma, por que aquilo é verdade para mim. Né? E aí eu consegui chegar à seguinte conclusão: não existe uma verdade. Existe a sua verdade, existe a minha verdade. Né? Que a minha verdade é aquilo que é certo, né? E para você, a sua verdade é que é o certo para você. Né? Mas não quer dizer que a minha verdade realmente seja certa. Entende? É complexo, mas no momento que você para e que você avalia isso com calma, será que existe uma forma de eu mostrar para o outro por que eu considero a minha verdade como certa? E por que eu vejo a verdade dele como errada? Né? Porque essa foi a experiência que eu tive. Foi com essa experiência de vida que eu tive que eu cheguei à conclusão de que essa é a verdade. Esse é o melhor caminho. Né? Então, entender como que você, pela sua trajetória de vida, por aquilo que você viveu e experienciou, essa é a sua verdade. Então, juntar as verdades, né? Juntar o que tem de bom na minha, o que tem de bom na sua, o que a gente pode, chegar a um senso comum, né? Ao caminho do meio. Né? Porque eu vejo tanto os mestres, os grandes mestres, eles queriam mostrar sempre o caminho do meio. Né? Não vamos viver o extremismo. Enquanto o mundo viver nesse extremismo, né, de querer impor a sua religião, de querer impor a sua filosofia, gente, não é assim que funciona. Né? Então vamos desarmar o nosso coração, vamos nos desarmar. Né? As pessoas vão lá para as redes sociais armadas, querendo se defender seu ponto de vista. Gente, vamos desarmar. Vamos desarmar o nosso coração, vamos ouvir o outro, entender o que o outro tem a nos transmitir, né? E levar também essa verdade para o outro, fazer com que o outro consiga entender e ver, ouvir também o meu ponto de vista. Né? Existe o mesmo objeto, mas cada um vai interpretar de um ângulo diferente daquele ângulo que está vendo. Né? Se eu estou vendo de um lado, eu estou vendo a imagem de uma forma. Se o outro que está do outro está vendo um outro ângulo, a imagem totalmente diferente do que eu estou vendo. Então, não existe, gente, isso é subjetivo. Ponto de vista é subjetivo e nós temos que realmente desenvolver o nosso amor. É através do amor, da paz, que nós vamos chegar a um senso comum. Não é nos armando, nos degladiando, nos ofendendo um ao outro, que nós vamos chegar a um consenso. Tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Rodrigo Azevedo pela sua postagem ontem, um texto enorme, mas que me fez refletir. E hoje, durante a minha meditação, eu refleti cada vez mais, e eu senti no meu coração o desejo de vir aqui e compartilhar com vocês esse meu momento de reflexão, tá? Então, obrigada a você que está aqui ouvindo, a você que vai ouvir depois, e faça a sua reflexão, né? E avalie por que essa é a sua verdade, quais foram as experiências na sua vida que te fazem acreditar que essa seja a sua verdade. Né? E se você tivesse vivido de uma maneira diferente, se você tivesse experiências diferentes da que você teve, que você tivesse a experiência que o outro teve, né? Que foi o que eu fiz ontem, eu me coloquei no lugar do Rodrigo, e se eu tivesse vivido as experiências que ele viveu, será que eu estaria pensando da forma que eu penso hoje, ou estaria pensando como ele está pensando agora? Né? Então, isso é importante, gente, fazer uma reflexão, né? Desarmar o nosso coração, nos desarmar para ouvir o outro e encontrar o caminho do meio, que é o caminho que os nossos grandes mestres sempre nos mostraram. Ok? Então, gratidão a você que está aqui agora, né, ouvindo. Namastê, que o Deus que habita em mim sauda o Deus que habita em você. Boa tarde.